Cuidar do meio ambiente é uma necessidade. Muitas empresas contaminam o meio ambiente. É possível descontaminá-lo? Hoje nós estamos com Mariana Cato, engenheira ambiental, para detalhar isso para a gente. Seja bem-vinda, Mariana. Olá, pessoal. Olá, Márcia. Olá. Primeiramente, eu quero agradecer pelo convite. Então, eu vou contar hoje um pouquinho para vocês sobre o que é consultoria ambiental, né? O que a gente faz e como que a gente descontamina, né? Essas fontes de poluição, né? Então, eu sou da Cata Ambiental, né? Eu sou a diretora da empresa. Sou engenheira ambiental. Isso, já pode aproveitar e detalhar tudo pra gente, Mariana. Sim. Então, eu vou contar um pouquinho para vocês como que é a consultoria ambiental no dia a dia, né? Então, nós trazemos soluções para as empresas, né? A gente trabalha com vários ramos de atividades, mas o nosso foco principal hoje é posto de combustível, né? A fabricação de fertilizantes, as propriedades rurais também, né? Então, assim, o meio ambiente, a área ambiental, ela é muito ampla, ela tem um leque muito grande. E com uma legislação muito intensa, para que a gente possa acompanhar melhor, né? Então, assim, na minha formação como engenheira ambiental, não tem, assim, é uma coisa muito ampla, né, como eu disse. Então, não tem uma coisa muito específica. Então, como eu fiz um estágio e também trabalhei em outra consultoria para ter essa experiência, né? Então, eu tive experiências fantásticas, né? E eu falei assim, gente, eu gosto dessa atividade, dessa aqui eu não gosto muito, então eu tentei setorizar a empresa com alguns ramos de atividades, né? Sim. E um deles é o principal, é o posto de combustível. Então, como você falou da descontaminação, né? Então, as pessoas falam, meu Deus, o que o engenheiro ambiental faz num posto de combustível, né? Sim. Então, a gente faz toda a parte de regularização junto aos órgãos ambientais, que é a CETESB do estado, né? Que inclusive é um órgão muito parâmetro para outros estados, é um órgão muito sério. Ah, que ótimo. Né? Nossas legislações do estado de São Paulo são fantásticas, né? Que servem de base para outros estados. Então, a gente trabalha com a CETESB, o IBAMA também, que é muito importante. Então, tudo isso, todos esses órgãos influenciam dentro de um posto. Então, a gente regulariza toda a parte de licenciamento ambiental, né? A gente verifica todas as fontes de contaminação para o posto funcionar. Entendi. Então, não importa se o posto ele já está em operação ou se alguém tem interesse de criar uma área para posto de combustível, é assim que vocês fazem essa análise, esse estudo? Exatamente. Para ambos. Entendi. E aí, quando você fala sobre essa parametrização para posto, para atender às demandas desses órgãos regulatórios, como que o empresário pode contratar a empresa e quais são o passo a passo? Então, geralmente os empresários, eles entram em contato conosco, né? Geralmente vem sempre com muitas dúvidas, né? Imagino. Porque é tudo muito complexo. Olha, Sim. E geralmente é assim, Mariana, eu tô com prazo. Mariana, é para ontem, o órgão tá em cima de mim, é prazo em cima de prazo. A gente trabalha com prazos, então geralmente eles chegam assim, estou com um problema. Imagino. Nunca é assim, tá tranquilinho, não, é sempre um Vou problema. me planejar para 5 anos. Não. É sempre, estou com um problema. Então, Sim. às vezes a gente fala assim, gente, isso aqui não é uma consultoria ambiental, a gente resolve problemas, né? Sim. A gente brinca muito assim dentro do escritório, mas a gente traz soluções para esses empresários, entendeu? Sim. E, como eu te disse, não é só posto de combustível que a gente também atende toda a parte industrial, né? Que aí entra todos os tipos de fabricação. A gente atende desde a parte alimentícia, frigoríficos, produção de sucos. A gente atende muito fertilizante, tanto organomineral, né? Que hoje está em alta, quanto os químicos, os defensivos, né, que são os biológicos. Então, a gente faz essas regularizações, porque a gente faz muita parceria com consultoria que faz aprovação junto ao MAPA, que é o Ministério da Agricultura. Entendi. Então, a gente é o primeiro passo, porque a gente tem que dar licença ambiental para a empresa, para depois o MAPA entrar. Então, assim, como eu disse, é muito amplo, né? Entendi. A gente...
Vamos pensar assim, vou só voltar ao assunto do posto, porque assim, né, você falou que é tão amplo, então eu vou tentar ser um pouquinho mais didática em relação a isso. Então vamos pensar assim, eu tenho um posto de combustível e aí eu já consegui fazer toda essa legalização da documentação, e aí por que que eu preciso me preocupar com essa questão de contaminação do solo, né? Uma vez que eu já estou operando, quais são os critérios que você segue, né, para cuidar dessa questão de contaminação? A gente cuida da parte operacional do posto. Então quer dizer que você vai lá. Sim, eu vou em loco. E aí, o que acontece? Dentro de um posto, tem todo um sistema, né? Eles têm um Sim. sistema de monitoramento ambiental, tem os tanques subterrâneos, então a gente faz laudo de estanqueidade para ver se o tanque não está furado, né? O que mais que a gente faz? A gente tem que verificar se todas as canaletas do posto... Quando a gente vai no posto, vocês vão começar a reparar. Sim. Tem as canaletas. E todo o resíduo que fica dentro daquela canaleta vai para uma caixa de separação de água e óleo antes de lançar na nossa rede, para não contaminar mesmo a nossa água, entendeu? Nossa rede pública de esgoto. Então, tudo isso a gente faz a análise, entendeu? Sim. Todas essas adequações que tem que ser feita dentro de um posto para estar dentro da legislação, né? E estar operando adequadamente. Perfeito. E essa análise, ela é feita mensal, anual? Porque o teste de estanqueidade, pelo menos em empreendimentos, normalmente eu tenho que entregar a cada 1 ano, né? Isso, o teste. Exatamente. No posto a mesma coisa. A mesma coisa, a gente vai a cada 2 meses. A cada 2 meses. Exatamente, a gente faz uma análise geral de todo o operacional do posto. E é isso. Muitas vezes já aconteceu uma situação de acontecer o quê? Um caminhão passar por um filtro de diesel e estourar. Então, derramou muito diesel. Imagino. Então, assim, eles me ligam e falam, Mariana, o que eu faço? Porque tem que ter uma ação, um plano de tem contingência um plano de ação. imediato. Exatamente. E aí a gente explica, olha, tem um plano de ação, a gente vai fazer esse passo a passo. Entendi. Primeiro a gente tem que conter, né? Entendi. Então a gente tem que chamar uma empresa, jogar pó de serra, conter aquele vazamento, né? E depois fazer a destinação correta daquele pó de serra com óleo diesel, porque é resíduo classe 1, perigoso, né? Entendi. Então, a gente tem que fazer esses planos de ações para os postos. Tem que ser feito. Porque a gente nunca... Fala assim, a gente sempre trabalha com e se não acontecer? Mas a gente também tem que pensar, e se acontecer? O que eu vou fazer? Os 2 cenários. Né? A gente tem que ter esses 2 cenários. E é importante. Por isso que, assim, é o que eu falo. A gente entrega a documentação para o empreendimento funcionar. Só que a gente tem que pensar no pós. A manutenção desse plano, né? E nesse pós é onde a consultoria ambiental entra. Né? Então, a gente tem que entender tudo isso. Mariana, mas você me atendeu aqui, não quero mais... Mas, a gente precisa ter uma manutenção, a gente precisa ter um pós. E a consultoria tá tanto na execução, né, quanto na consultoria. Entendi. Né? Porque o pessoal às vezes confunde a consultoria e a assessoria. O que é o que é consultoria? O que é uma assessoria? Aproveita. Né? Por Pode exemplo, falar a diferença. A consultoria é toda essa parte. O cliente vai te ligar e falar assim, Mariana, o que eu vou fazer? Como que eu posso seguir com isso? Estou com um documento, preciso entrar com... a gente vai fazer assim, vai fazer assim. Assessoria. O que é assessoria? É o pós. Eu vou executar o que eu tirei aqui na licença de operação, de funcionamento dele. Entendeu? Então, a gente sempre coloca consultoria e assessoria ambiental. Entendi. É o que nós somos. Porque você orienta, só que você também na assessoria acompanha o passo a passo, o plano de ação. Exatamente. Entendi. Houve já algum acidente que vocês tiveram que descontaminar a área? Sim, a gente teve... frequente? Hoje em dia é menos frequente. Ai, que bom. Porque tem as bacias de contenções, mas acontece. Entendi. Tá? A gente atendeu um posto de abastecimento a 100 metros da Baía de Guanabara, em Niterói, Rio de Janeiro. Imagino. Então, assim, foi um acidente, teve vazamento, mais de 1.000 litros de óleo diesel. Meu Deus. Então, a gente teve que fazer contenção, teve que fazer estudo, a gente fez uma remediação em loco. Fez troca de tanques, então a gente fez todo esse acompanhamento. A gente executou em loco, mas acompanhou também. Então hoje a gente é uma área que a gente está acompanhando ainda, está em fase de remediação. Imagino.
tá fazendo as trocas dos tanques, que são tanques aéreos, não são tanques subterrâneos. Então, assim, como eles estão bem próximos da Baía de Guanabara, 8 metros, 4 metros já tá mais ou menos próximo ali do lençol freático, não diferente do nosso cenário aqui da região, né? Entendi. Então, foi um case aí bem preocupante, assim, né? Foi um dos casos que a gente viu vazamento de óleo diesel, enfim, foi bem preocupante, mas a gente conseguiu conter e tá tocando a gente fala passinho, sabe? Imagino. Porque a gente não sabe o que tem embaixo, né? Imagino. Então a gente tem que fazer isso tudo, tomar decisões também, né? A contaminação tá migrando para onde? Porque ela tá aqui, para onde que ela tá indo? A gente tem que ver tudo isso. Tá indo para Baía de Guanabara? Tá indo para onde que tá indo? Então tudo isso a gente tem que ter muita visão, cuidado também. Então é muita responsabilidade quando a gente fala, cuidar e apresentar soluções para o meio ambiente. Não é um processo tão simples, né? Não. Precisa muito também da questão da expertise, né, Mariana? Porque tem todo um histórico, tem o pré, a execução, o pós, então é um trabalho para longo prazo, né? Não é um trabalho imediato. Não, não é. E a gente também depende dos órgãos ambientais, né? Então, assim, a gente entra em contato com eles, entra com os processos, mas a gente tem que aguardar também. Então, tem o tempo deles analisarem também, né? Imagino, imagino. E vou trocar de assunto, posso? E aí você Claro. falou sobre fazendas, né? Uhum. Agora conta um pouquinho dessa questão da contaminação relacionado a fazendas, a outros tipos de trabalho que a empresa faz. Sim, as fazendas, na verdade, a gente não mexe com contaminação. A gente faz aquelas regularizações, por exemplo, autorização para remoção de árvore isolada, porque o que acontece? Às vezes tem aquelas árvores dentro da produção, né? Vamos falar da parte de cana, que é mais aqui da nossa região. Tem algumas árvores isoladas que tem nesses canaviais que atrapalham muito o maquinário, Imagino. essas coisas. Então, assim, a gente entra com essas autorizações, a gente caracteriza as árvores e faz a solicitação junto ao órgão para fazer retirada. Tem caso que tem compensação, tem caso que não tem, depende da quantidade de árvores, né? Porque nós temos árvores nativas e árvores exóticas. Então a gente tem que ir em loco também para verificar, avaliar. A gente tem que ver o DAP, que é o diâmetro, analisar tudo certinho. A gente também faz a questão de compensação em APP, entendeu? A gente faz barramento, captação de água para irrigação. Então a gente faz aquela parte das outorgas, né? Então, tudo isso a gente faz. Tanto a parte de reflorestamento. E quando você fala APP, eu já vou começar a traduzir aqui, né? Porque o APP não é todo mundo que sabe, pensa que é um aplicativo, né? Você pode detalhar um pouquinho mais? É a área de preservação permanente que tem nas propriedades. Quando tem um curso d'água, a gente tem que ter uma proteção para eles. Sim. Então, geralmente é de 30, 50, 100 metros. Depende da largura do curso d'água. Entendeu? Então, isso é muito importante manter. Tá? Eu sei que teve algum caso bem recente falando sobre os ranchos, né? É um assunto bem polêmico aqui na nossa região. Quer falar um pouquinho sobre ele? Sim, inclusive eu estive presente junto com o pessoal de Altinópolis. Acho que faz uns 15 dias. Imagino. Que eles me chamaram para conversar com eles, para ver a necessidade de fazer o REURB também. Porque o que acontece? Dá para fazer essas regularizações através de REURB. O que é? Transformar os ranchos em propriedade urbana, entendeu? Então, tudo isso tem alguns olhos, entendeu? Então, assim, por exemplo, eles estão em APP, só que tem que ver a temporalidade. Tem ranchos ali em Altinópolis que tem há mais de 70 anos. Imagino. Entendeu? Muito delicado muito fazer delicado. as pessoas saírem dessa região, né? É muito difícil. Então, é um assunto bem delicado, assim, né? Tem pessoal que fala assim, não, tem que tirar, é APP. Só que, assim, a gente fez uma análise de algumas imagens por satélite. Sim. Que, assim, antigamente a vegetação estava bem precária. Imagino. E aí eles vieram. E esse pessoal vai lá para lazer, entendeu? Então, eles fazem o plantio de árvore. Se você for num rancho em Altinópolis, tem a vegetação lá. Entendeu? E é assim, o que eles falam assim, mas gente, isso foi passado de vô para pai
hoje eu tô aqui. Então, imagina chegar lá e falar assim, olha, vai demolir. Precisa sair. Precisa sair. Sim. Entendeu? Então, assim, tem esses dois lados. Eu entendo o lado do meio ambiente, mas também entendo o pessoal que tá lá. Então precisa de uma análise técnica para que Exatamente. essa área seja desocupada ou não. Precisa sempre de um apoio técnico, né? Sempre de um apoio técnico. E aí, nessa parte do REURB que tá vindo, eu não posso estar sozinha. Eu sempre tenho que ter um jurídico junto comigo. Ah, entendi. Para Entendeu? que defenda essa área. Exatamente. Esse jurídico, esse advogado, ele tem que ser especialista em uso e ocupação do solo, em zoneamentos, Imagino. né? Em divisão de solos. Então, é isso. É um assunto bem delicado que tá em alta na nossa região, Sim, né? sim. Mas é isso que eu tenho pra falar. Ah, perfeito. Ô, Mariana, e aí eu vou pegar um assunto delicado em relação à escolha da engenharia. Conta para mim, por que você escolheu a engenharia ambiental? Ó, a minha escolha foi o seguinte. Aí, quando eu fui no stand que a gente vai no terceiro colegial, eu fui no da USP e eu achei fantástico a engenharia florestal. Eu queria, porque queria fazer engenharia florestal. Falava pro meu pai falava assim, por que você quer fazer isso? Vai fazer uma odonto, vai fazer uma medicina, você quer fazer engenharia ambiental, florestal, enfim. Fui pesquisar. E a palavra que eles usam para engenharia ambiental é solucionar e cuidar. E para mim, essas duas palavras é muito importante. Eu trago isso na minha família, por isso que eu coloquei o nome do meu pai na empresa, que é Cata Ambiental. Então, para mim, cuidar e solucionar está ligado com honrar. Então, para mim, solucionar e cuidar de uma empresa de alguém me traz muita gratidão, muita satisfação, assim, pessoal e que reflete no nosso profissional. Então, para mim, essa escolha de cuidar do meio ambiente, de cuidar das empresas, solucionar, é muito importante. Concordo. E hoje a gente está cada dia só pensando no prático, né? Essa humanização ela está se perdendo, né? Então se perde dentro da empresa, se perde no meio ambiente e é muito bonito, né? Porque você vai precisar estudar os cenários e trazer soluções para o todo e não só para a empresa, né? É isso que é Exatamente. a função, né? Mariana, e conta mais uma coisa para mim. Quando uma pessoa questiona a respeito da engenharia, você tem alguma recomendação, alguma sugestão, tanto da assessoria quanto da própria engenharia ambiental? Sim. Você fala a pessoa que vai procurar o curso. Sim. Gente, é um curso fantástico, né? Como eu disse no começo, dá para vocês irem para várias áreas de atuação, dá para vocês irem para perícia, dá para vocês irem principalmente focar em questão de laudos técnicos, entendeu? Tem vários tipos dentro da legislação, né? Eu escolhi esse ramo de atividade porque é o que eu gosto, né? Eu tenho familiaridade com essas atividades, então eu escolhi isso. Mas o engenharia ambiental é muito ampla, dá para vocês irem para vários leques, sabe? E cada leque que você abre mais um. Imagino. Então, assim, é fantástico, de verdade. E hoje em dia também veio o ESG também, né? Que é uma questão muito importante. Sim, é um assunto bem relevante. ESG é a questão da governança, Sim. Do meio ambiente e da sociedade, tudo junto. Então, tudo isso está interligado. Então, as empresas estão procurando introduzir o ESG dentro das empresas, que é um pilar muito importante. Os três estão muito ligados, né? Que é a governança da empresa, o social da empresa e o meio ambiente. Então, tudo isso está trazendo à tona nas grandes empresas, estão vindo para as multinacionais, mas também estão vindo para as pequenas. Então é isso. É uma conscientização do todo, né? Para o bem-estar da humanidade, né? Não é nem só da sociedade, né? Exatamente. Perfeito, Mariana. Gostaria muito de te agradecer do seu tempo, de estar aqui explicando um pouquinho mais sobre a área. Muito obrigada, tá? Eu que agradeço pelo convite. Obrigada. E é o CPCast para você.